Olá, irmãos, a paz. Irmãos, hoje eu quero falar de um dos assuntos de grande importância também dentro da igreja. Hoje em dia, né, a gente vê que o dom, ele é algo irrevogável, né? Um exemplo disso que a gente vê está no livro de Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, né, que fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, curamos enfermos e operamos maravilhas. Jesus fala assim, então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Então a Bíblia nos mostra que as pessoas que têm o dom de curar os enfermos, expulsar os demônios, também vão perder a salvação. Então o dom é irrevogável. Deus te deu, você vai levar aquilo por toda a vida. Agora a administração dele é sua responsabilidade. E o erro que eu mais vejo dentro da igreja hoje é que às vezes a pessoa ela começa a membrar numa igreja, ela tem um dom de cantar ou de pregar, o pastor já pega e já põe no púlpito. Não, vou pôr fulano no púlpito, não sei o que e tal, que ele prega bem e tal, ele arrasta as pessoas e tal. E ele esquece de uma coisa, às vezes as pessoas esquecem de uma coisa, que o altar ele é santo. No livro de 1 Coríntios, no livro de Coríntios a gente vê que a Bíblia, que a igreja mais problemática da Bíblia, né, era a igreja de Corinto, mas o altar era santo. Então, eu sempre falo, a quem eu me espelho para ministério? Jesus Cristo. Por quê? A gente vê no livro de Mateus capítulo 6, do versículo 12 em diante, né, que Jesus, ele antes de escolher os 12, ele passou a noite em oração, entendeu? Ele passou a noite em oração. Né? Tá escrito assim, ó, tá no livro de Lucas capítulo 6, versículo 12, desculpa. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu nome também de apóstolos. Então, Jesus, sendo filho de Deus, ele passou a noite em oração para escolher quem seriam os 12. Imagina nós, né? Que somos falhos e pecadores, e às vezes nós não temos aquela comunicação com Deus, né, como Jesus tem, né? Então, é nos ensinar, o modelo que Jesus nos ensinou é esse, nós temos que orar antes de colocar as pessoas do nosso lado, porque às vezes você pode estar arrumando problema para si, você pode estar pondo gente rebelado na sua presença, entendeu? A gente vê no livro de Jonas lá, por exemplo, que Jonas, Deus chamou ele para um propósito, Jonas fugiu desse propósito, entrou no navio para Tarsis. E lá fala que Deus enviou uma tempestade enorme e o navio começou a balançar e o dono do navio jogou todas as cargas dele no mar, para que o navio ficasse mais leve e eles pudessem viver. Aí você vê que o dono do navio tomou um prejuízo financeiro enorme. Aí você me responde, o que ele tinha a ver com a rebeldia de Jonas? Nada a ver, mas ele pôs um rebelde na companhia dele. Então, às vezes você que pastoreia ou que é líder de alguma coisa na igreja, você tem uma responsabilidade diante de Deus de escolher quem você põe do seu lado. Porque às vezes o cara tá lá no caminho da prostituição, deitando com um monte de mulher, e tá pegando o microfone da casa de Deus e tá cantando, né? Às vezes o cara tá lá, passa a mão aqui, passa a mão ali, aí tá em cima do púlpito abrindo Bíblia e pregando, entendeu? Não pode, né? Deus vai nos cobrar as nossas ações, né? A Bíblia mesmo nos mostra que Deus ele repartiu o talento, foi para embora para uma terra longe, voltou e pediu conta a seus servos desse talento, pediu conta da multiplicação. Então a gente tem que tomar cuidado nisso daí. Quem a gente vai pôr do nosso lado? Porque eu sei que a gente precisa de ajuda, né? Todo mundo precisa de ajuda. Um pastor não dá conta de uma igreja sozinho, ele precisa de pessoas, né? Para que possa ajudar ele nisso. Mas se ele tá vendo que lá na igreja não tem pessoas que tenham, por enquanto, um caráter, né, transformado para isso, né? Não estou falando de gente perfeito, mas pessoa de caráter transformado para isso, ora a Deus e Deus envia. Agora o que a gente não pode é deixar que as pessoas usem aquilo que é santo para o profano, porque vai trazer problemas financeiros, e às vezes está aí, desculpa, problemas espirituais, às vezes está aí o problema, porque que às vezes a igreja passa tanto problema,
Por que que o pastor às vezes passa tanta luta, né? Porque as pessoas as pessoas às vezes põem no altar por dom e não é assim que funciona, né? A gente tem que aprender que nós somos servos de Deus, não é o que a gente quer, é o que Deus quer de nós para que seja feito. É, porque hoje em dia as pessoas estão com muita empolgação de cargo, e isso é muito errado, gente. Cargo é chamado. Uma vez eu estava numa determinada igreja, né, e um amigo meu queria me chamar para ser pastor na igreja. Olhei para ele e falei, irmão, eu te agradeço pelo carinho, né, por você ver isso em mim, mas eu não vou pegar, porque eu não sei se esse é o chamado que Deus tem para mim. Quando Deus falar comigo que esse é o chamado, aí sim eu quero, do contrário, eu não vou pegar. Porque a palavra de Deus fala assim que os pastores vão te dar conta das suas ovelhas. Então, a partir do momento que eu estou aceitando ser pastor de uma igreja aqui, junto com você, eu também tenho responsabilidade por essas almas. E Deus vai me cobrar elas. Então, por enquanto, eu prefiro continuar naquilo que eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer. Né? Se um dia Deus falar no meu coração que é isso que Ele quer, amém. Deus vai me dar estrutura psicológica, estrutura espiritual, né? Para que eu possa exercer isso. Agora, às vezes a pessoa não tem um chamado, pega um cargo, por isso que a pessoa desvia. Quantos pastores estão desviados fora de igreja aí? Pessoas que foram consagradas a pastores e estão fora de igreja, porque não aguenta a luta, o diabo vai te atacar. O diabo vai te atacar. E no livro de Jeremias fala assim que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você vai ser pastor, então você tem que chegar lá e pastorear, né? Só ficar mostrando que tem carteirinha para todo mundo. Entendeu? Você tem que ter foco, tem que exercer. Entendeu? Então, às vezes as pessoas chamam, porque o cara, às vezes a pessoa, né, tem disposição para fazer isso ou aquilo, e tá errado. Eu já vi casos de pessoas que praticamente quase quebrou, porque o chamado do rapaz era um chamado de alguém que cooperava com a igreja financeiramente. Ele pegou e deixou a empresa na mão de família e foi ser pastor. Aí quase quebrou, porque não era o chamado dele. O chamado dele era alguém que cuidava da obra do Senhor financeiramente. Igual na Bíblia a gente vê aquelas mulheres que cuidavam, né, do ministério de Jesus, né? Que ajudava Jesus no ministério. Então, cada um tem o seu chamado. Não adianta. Se o seu chamado é ser pastor, não adianta você querer ser, a pessoa querer ser cantor. Entendeu? Não adianta. Pode cantar? Pode, mas não é o chamado. Entendeu? Não é o chamado. Então, nós temos que exercer aquilo que Deus chamou para ser. Porque se todo mundo quiser ser levita, onde é que vai estar os pastores? Se todo mundo quiser ser pastor, onde é que vai estar os levitas? Né? Então, é muito importante a gente ter essa visão, né? De prestar atenção quem a gente vai colocar para exercer algum cargo. Porque Deus vai nos cobrar. Quantos escândalos tá dando dentro de igreja aí? Às vezes o cara já é fraco na carne, tem má intenção, começa a dar discipulado, daqui a pouco tá destruindo o casamento dos outros, porque o cara não tá liberto. Aí começa a dar atenção demais para a mulher dos outros, aí a mulher já tá passando problema no casamento, começa a dar muita atenção, aí vai e dá escândalo dentro da igreja. Você fala, nossa, eu achava que o fulano era uma pessoa tão bacana, né? Mas o cara não estava preparado, porque existia coisas do mundo lá dentro ainda que precisava de ser tirado. Entendeu? Então a gente tem que orar a Deus antes de agir, igual Jesus fez. Jesus escolheu os 12, escolheu, mas ele passou a noite em oração. Tá precisando de um diácono? Ora e Deus vai mostrar. Você não vê lá no livro de Atos, lá, né? Judas morreu, eles queriam colocar alguém que substituísse Judas, né? Então eles entraram em oração e o Espírito Santo primeiro procuraram pessoas que tinham caráter, né? E depois eles oraram a Deus e o Espírito Santo de Deus mostrou quem ia substituir Judas. Então, você vê o exemplo ali dentro da Bíblia, né? Se eu não me engano, acho que foi Ananias, né? Que substituiu. Então, as pessoas às vezes não atentam para essas coisas. Então, a gente tem que tentar para isso. O modelo está ali, ó. Vai colocar alguém na igreja? Ore, procure primeiro alguém de caráter e põe diante de Deus, Senhor. Quem eu vou colocar? Fulano ou Beltrano? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar quem, né? Então, quando a gente age na estratégia de Deus, né, a gente consegue fazer as coisas de forma certa. E o que é de Deus não dá errado. Não estou falando de que você quer um super crente perfeito lá, porque não tem. Mas tem que ter uma pessoa de caráter. Porque uma coisa são pessoas que cometem pecados conscientes porque quer, porque está na prostituição, porque quer, está na vida errada porque quer, vivendo uma vida dupla, né?
como cristão porque quer, e uma coisa são pessoas que cometem pecados, né, às vezes inconsciente, né, ou às vezes né, de uma forma não porque quer, às vezes a pessoa, né, ela é um pouco explosiva, não sabe lidar com alguma situação, mas ela não é uma pessoa que peca porque quer, porque é aquela pessoa que peca com consciência, né? Fala, não, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso de errado. Aí não adianta, né? Então, que fica aí de reflexão, Deus abençoe.